Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Nos seus momentos mais escuros, não esqueça da comunhão. É para declarar sua morte. Quando dizima, proclama que ele está vivo. Hebreus 7. hoje com o pastor Joseph Prince. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, escutem. Pastores e líderes, essa é uma palavra propícia para este momento, no mundo que vivemos. Muitos querem que você trate essa questão, aquela questão. Jesus não tratou essas questões. Ele as ignorou. Uma das formas mais fortes de resistir é ignorar. As mulheres sabem disso. Quando elas ignoram, você se sente, vem cá, fala comigo, diz alguma coisa. Quando elas ficam quietas, fica difícil. Verdade. Certo, irmãs? Do que o senhor está falando, pastor Prince? Algumas se recusam a responder. Isso é interessante. Abrão sabia que seria rico. A palavra é Asher. Nós vimos, momentos atrás, a palavra Maaser. O hebraico, como sabemos, se lê da direita para a esquerda. Asher quer dizer rico. Ain, Shin, em Reish. Maaser é só colocar o men na frente. A riqueza está no dízimo. Mas não estou pregando sobre o dízimo. É só para mostrar para você que a mesma palavra, Maaser, no mesmo capítulo, envolvendo Abrão e Melquisedeque, quando fala enriqueci, a riqueza está no dízimo. Voltando para Gênesis 14, nós temos a dádiva da ceia. Deixe-me dizer algo a respeito do pão e do vinho. A forma como fazemos o pão é que tomamos o trigo e debulhamos os feixes de trigo. Certo? Depois adicionamos a água e o trigo é batido de novo. Você tem que bater, amassar. Eles usavam o punho naquela época. Foi isso que aconteceu com nosso Senhor Jesus. Quando foi preso, no Getsemane ele foi batido. Para nos dar pão, para nos nutrir, ele foi batido. Ele foi socado. Ele foi amassado para que se tornasse o pão da vida. Como temos o vinho, da mesma maneira, o vinho é tirado da videira. Você tem que tirar as uvas e depois tem que pisar sobre elas. Você tem que amassá-las. Ele foi pisado, amassado, para que se tornasse vinho para nós. Para fazer o vinho, precisa o processo de fermentação. De onde vem o fermento? Ele não tem fermento. O fermento simboliza o mal. Mas para conseguir o vinho, o suco de uva precisa ser fermentado. O fermento veio de nós. Ele fez isso por nós. No momento que ele nos abraçou, seu sangue puro se tornou vinho. Porque lavou todo o nosso fermento. Assim, o pão e o vinho são amassados. É uma figura da cruz. Sem ela não teríamos nem o vinho, nem o pão. Vocês me escutam? Deixe-me dizer isso para você. Jesus, essa é uma verdade difícil para muitas pessoas entenderem. Depois de multiplicar os 5 pães e os 2 peixes, Jesus estava em Cafarnaum. Alguns de vocês já estiveram lá, estavam na sinagoga. Ele estava pregando na sinagoga de Cafarnaum. A Bíblia diz que ele disse essas coisas ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Eles tinham dito para ele, o nosso pai Moisés nos deu pão para comer. Maná do céu. Jesus disse para eles, os pais de vocês comeram pão e morreram. Eu sou o pão da vida. Então Jesus diz em João 6, verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Note que aqui ele não fala do sangue, ele fala da carne.
que eu darei pela vida. Vida aqui é Zoe, não é a vida eterna. Aqui não fala de vida eterna. Nesse texto ele falou de vida eterna em alguns momentos, mas nesse caso aqui ele não está falando de vida eterna, está falando da vida. A mesma palavra é usada na Septuaginta quando se refere a Adão, quando Deus soprou sobre Adão e Adão recebeu a vida, a Zoe, para poder viver. A palavra Zoe, se adicionar a ionós, se torna vida eterna. Mas sem a ionós, significa saúde, vida, plenitude. Toda parte em você que está enferma, doente, fraca, é porque a vida não está fluindo. Sempre que participa do corpo de Cristo, ele disse: o pão que eu vos dou é a minha carne, que eu darei pela vida, pela saúde do mundo. Verso 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Verdadeiramente quer dizer, de fato. Quando você participar do pão e do vinho, não pense que vai acontecer uma transubstanciação, que vai se transformar literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Não, isso é simbólico. Vocês me escutam? Mas existe poder quando recebemos com revelação. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, disse o Senhor. Quando participa, as virtudes do corpo de Jesus são liberadas para você. Eu darei pela vida do mundo, disse Jesus. O que ele disse? Vejamos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Versículos antes ele disse: se alguém comer desse pão, viverá para sempre. No grego, aqui, a palavra comer é diferente, estio. Essa palavra pode ser usada de forma genérica. Eu como de Cristo todo dia. Eu concordo com esse termo. Muitas pessoas pensam que tudo nesse capítulo fala de estio, que é comer espiritualmente. Mas aqui Jesus muda a palavra da forma genérica, que pode ser usada espiritualmente, para uma palavra que significa mastigar, morder. E a palavra é trogô, aquele que come, trogô, a minha carne. Se observar bem, essa palavra significa moer, como se moe uma amêndoa. Isso não se refere ao espiritual. A aplicação não tem como ser espiritual. Nesse capítulo ele usa estio de uma forma genérica. Quem comer da minha carne tem vida eterna. Aqui ele usa estio, mas nesse texto específico aqui, a palavra é trogô e ele está falando da comunhão. O fato é que muitos evangélicos acham que esse texto não fala da comunhão. Fala de se alimentar espiritualmente de Cristo. Não, isso também é ensinado nessa passagem. Mas Jesus usa duas palavras para propósitos diferentes. Um fala de alimentar-se espiritualmente, quer receber Jesus Cristo. Temos vida eterna porque nos alimentamos dele, confiamos nele, amém? Por outro lado, quando ele fala quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, é um outro significado. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu já tinha observado que João, quando usa a expressão permanece em mim e eu nele, essa palavra permanece, se o ramo não permanecer em mim, não pode fazer nada. Você já leu isso? E nós perguntamos como é que podemos permanecer. A palavra permanecer, menô, é a mesma palavra usada aqui. Permanece, menô. A mesma palavra. Isso nos diz que quando participamos da ceia, permanecemos nele. O tempo verbal aqui é o ativo, quer dizer, nós o manifestamos. Ele permanece em você de forma prática e você nele. De forma prática. Você me escuta? É uma manifestação. Aleluia. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem me mastiga, quem me moe, trogô, também viverá por mim. Isso coloca a ceia sob uma nova luz. Eu me lembro que anos atrás, em 2003, nós fomos a Israel. E naquela viagem tínhamos um grande número de irmãos da igreja. O que aconteceu foi isso. Fui com os líderes e pastores, pastor Lawrence, pastor Benjamin. Fomos na frente. E na viagem, durante a nossa jornada, recebemos um telefonema
dizendo que o voo dos nossos irmãos havia aterrissado e havia uma emergência. Uma moça chamada Zuan, que na época era recém-casada, ela teve um desmaio. Espumava pela boca. Os médicos disseram que ela sofreu uma trombose grave. Já ouviu isso? É a formação de um coágulo de sangue. Os paramédicos haviam chegado e a verdade é que ela morreu. Seu coração parou. Eles a ressuscitaram. Depois fizeram exames de raio-x e concluíram que tinham muitos coágulos no ventrículo direito do seu coração e coágulos nos seus pulmões. E os doutores disseram que ela não ia sobreviver. Eles disseram que ela não sobreviveria. Além disso, tinha passado muito tempo sem oxigênio no cérebro. Foi isso que nos disseram, e eu estava numa distância muito grande de Tel Aviv, estávamos no meio da nossa viagem. Assim, eu disse para os pastores que devíamos ir visitá-la, e fomos para lá, e meu amigo israelita Samuel Smajá estava lá, e ele conseguiu os elementos para celebrarmos a ceia, certo? Fomos para o hospital de Tel Aviv, e quando chegamos lá, e em função da gravidade do seu caso, ela já estava inconsciente por 6 dias. Nós estávamos distantes quando isso aconteceu e eles oraram por ela. O marido dela e o grupo de oração orou por ela, mas não houve resultado, seu estado piorou e ele já estava em coma por 6 dias. Quando chegamos no hospital, no 4º ou no 5º dia, o Senhor falou comigo: não é necessária a presença do pastor Prince. Você não precisa de um pastor. Estávamos distantes e os grupos tinham líderes e eles sabiam orar. Às vezes eu temo que você pense que é no nome de Joseph Prince que as coisas acontecem. Não é. Olhe para mim, olhe para mim. Você está falando sério? Olhe para o pastor Lawrence, por favor. Mas é o nome de... Aqui na igreja nós temos grupos que são liderados por pastores, por diáconos, por outros líderes, por cuidadores, por crentes que sabem como orar em nome de Jesus. Assim, quando chegou no 5º dia, eu creio, eu concluí que não havia resultados, ela estava ficando pior. Eu senti o Senhor me dizer que deveria celebrar a ceia com ela. Assim, meu amigo Samuel trouxe os elementos da ceia e nós fomos lá. Alguns pastores, entre eles o pastor Lawrence. Nós entramos e o quadro era muito desencorajador. Ela estava inchada, muitos tubos saíam da sua face, nariz e boca. E o pastor Lawrence me disse que ele teve muita dificuldade de ver aquela cena. Ele fechou os olhos durante a oração. Todos nós tivemos comunhão. Celebramos a ceia ao redor dela e declaramos que pelo corpo ferido de Jesus, vida seria liberada a ela. Foi isso que fizemos, tivemos a ceia. Não expulsamos demônios, nada disso. Não estou dizendo que isso é errado, mas nós somente tivemos a celebração da ceia com ela. E continuamos nossa viagem, porque ela já estava inconsciente há 6 dias. Nós ouvimos que no dia seguinte, no próximo dia, ela acordou. Então, eles fizeram exames e não encontraram nenhum traço de coágulos. Veja, isso está registrado no meu livro, O Poder da Santa Ceia. Hoje ela é uma mulher feliz, é mãe de 2 crianças. Você sabe o que ela fez depois disso? No próximo dia ela se levantou e a primeira coisa que ela disse é que queria continuar a viagem. Depois de ter alta do hospital, depois de fazer os exames, ela se uniu ao nosso grupo seguinte. O primeiro lugar que visitou foi o Jardim do Túmulo. Amém. Incrível, senhora. No ano seguinte, ela fez outra viagem a Israel. Certo? Eu gostaria que todos os casos fossem dramáticos, mas deixe-me dizer isso. Muitas vezes, quando participamos da ceia, participamos debaixo de uma pressão. Porque lemos Marcos 11:24. Crede que o recebereis e tê-lo-eis. Isso é bom, mas muitas vezes coloca pressão sobre as pessoas que creem não ter fé.
suficiente. Graças a Deus por esse texto, mas Deus tem outras formas de entregar. E uma das formas é esta. Alguém pode se submeter a uma operação cirúrgica e crer que Deus vai abençoar e tudo vai sair bem. Alguns participam da ceia e quando fazem isso, creem que estão melhorando, sendo curados. Essa é para mim uma das melhores formas para ser curado. O evangelista John G. Lake diz que essa é uma das melhores formas de receber a cura. Por alguma razão, ele diz que é melhor do que a cura instantânea. Muitas vezes, esse tipo de cura produz na pessoa caráter, ao passo que alguém que recebe cura instantânea pode voltar à sua vida mundana. Isso disse esse evangelista. Para mim, as curas que eu já experimentei não foram instantâneas. Você já me ouviu compartilhar que eu tinha uma doença de pele na minha costa já por muito tempo. Eu tinha manchas que pareciam um mapa mundial nas minhas costas. Isso é porque eu tenho uma visão mundial muito grande. Você entende? Não era algo muito bonito. Todas as vezes que exercitava ou jogava futebol, isso ficava muito pior. E eu olhava no espelho e via aquele mapa. Não sei se dava para ver Singapura, mas tinha alguns países lá. Quando ceava, eu orava por isso. E este é um exemplo que ilustra, no meu caso, eu não sei quando eu fui curado. Um dia, mudando de roupa, eu ouvi uma voz. Quando você muda de roupa, você não olha para as suas costas. Alguns de vocês olham. Oh, eu também sou bonito de costas. Certo? Sempre olhamos para frente, mas eu não sei quando aconteceu. Ouvi uma voz dizendo, olha para as suas costas. E eu olhei para as minhas costas e as manchas desapareceram. Eu tinha isso há muitos anos. Por anos. Todas as manchas sumiram. Não sei quando aconteceu. Eu pensei, será que são os suplementos que eu estou tomando? Depois eu parei e disse, não. Espera aí. Eu participei da ceia. A propósito, se você toma remédios, continue tomando seus remédios. Seus remédios funcionam melhor com a ceia. Muitas pessoas valorizam mais os remédios, valorizam mais a radiação, do que valorizam um pedacinho de pão e um cálice de vinho. E dizem, o que isso vai fazer? Não entendem que é Deus escolhendo as coisas fracas do mundo para confundir as fortes como o câncer. Essa é a forma de Deus agir. Especialmente porque lembram a Deus do seu Filho. Como ensinamos, o dízimo lembra a Deus do seu Filho. Cristo, as primícias. A ceia também lembra a Deus do seu Filho. Jesus disse, fazei isso em memória de mim. Amém? Fazei isso em memória de mim. Vou compartilhar algo que recebi não muito tempo atrás. É o testemunho de Aaron Henrique, de Texas, Estados Unidos. Em meados de 2012, minha visão se tornou turva e em dias eu não podia mais enxergar imagens numa televisão de 52 polegadas, nem ler um texto no meu telefone. Um oftalmologista disse que eu tive deslocamento de retina e eu tinha que ter imediatos cuidados ou poderia ficar cego. Eu saí da cidade onde trabalhava durante o verão e voltei para a casa da minha mãe em Dallas. Os oftalmologistas disseram para minha mãe que eu não podia ser atendido porque não tinha seguro. Minha mãe apresentou ao senhor e pediu que o senhor abrisse portas. Na manhã seguinte, uma clínica cuja consulta era difícil ligou dizendo que havia uma consulta disponível naquela semana. Me submeti a muitos testes no hospital e o senhor me abençoou e eu vi os melhores doutores. As retinas de ambos os olhos estavam deslocadas. E eu me tornei oficialmente cego aos 35 anos. Me disseram que eu nunca teria mais uma visão normal. O laudo dizia que os meus olhos tinham tudo fora do lugar. Nada estava onde deveria estar. Os médicos não conseguiam explicar por quê. Foi um tempo difícil, eu precisava ajuda para subir uma escada ou atravessar uma rua. Me sentia melhor num quarto escuro, mas isso me fazia depressivo. Eu sentia que queria morrer. Os médicos prescreveram muitos remédios, disseram que eu tinha que usar para o resto da vida e eu não podia mais dirigir ou trabalhar. Eu fiquei triste porque isso aconteceu. Apesar de minhas retinas estarem deslocadas, eu cria e orava pela cura. Ao ouvir a mensagem do pastor Prince, eu declarava que como Jesus é, assim sou eu no mundo. Sempre que ia para a consulta, eu sempre orava pedindo a Deus por um laudo positivo. Certa manhã, antes da minha consulta,
minha mãe sugeriu que celebrássemos a ceia. Algo que havia aprendido na pregação do pastor Prince. Participamos com fé e agradecemos ao Senhor por um laudo positivo naquela manhã. Na clínica, fizemos os testes de rotina. E o médico declarou que minhas retinas não estavam mais deslocadas. Tudo nos meus olhos estava em ordem. O doutor sussurrou que era incrível e disse: você nunca diria que esse paciente teve deslocamento de retina. Ele disse nunca ter visto uma recuperação tão rápida e chamou outros doutores para confirmarem o que ele tinha visto. Todo esse processo durou 10 meses e naquela manhã eu recebi graça para os meus olhos. A minha visão foi completamente restaurada. Eu posso ver agora o texto no meu telefone e as imagens na TV. Já estou trabalhando e dirigindo. Não tomo remédios. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Recebemos esse testemunho alguns meses atrás e eu queria compartilhar esse testemunho com vocês. Deixe-me repetir, certo? Nem todos os casos são assim. Muitas vezes temos que perseverar participando da ceia. Faça isso como se fosse um remédio, 3 vezes por dia. Se o caso é grave, certo? O seu caso é difícil, seja o que for, participe da ceia. Se alguém disser que só pode participar da ceia com o pastor presente, não, isso é tradição. Você pode fazer. O Senhor disse, faça isso em memória de mim. Quando pensamos na comunhão e como o Senhor a enfatizou, os crentes primitivos partiam pão em casa. E a expressão partir o pão é muito interessante. Em Atos 20, nós encontramos que eles se reuniram no primeiro dia da semana para partir o pão. Você sabe quem era o pregador convidado naquela manhã? Era Paulo. A Bíblia não diz que eles se reuniram para ouvir Paulo. Em Atos 20 diz, no primeiro dia da semana, que era o domingo, tendo-nos reunido a fim de partir o pão. Eles se reuniram para partir o pão. Não diz que haviam se reunido para ouvir Paulo. E Paulo era o pregador convidado naquele culto. Se ler o versículo anterior, verá que Paulo se deteve 7 dias para ficar no domingo com eles. A Bíblia diz Paulo que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou seu discurso até a meia-noite. E certo jovem por nome Eutico, eu já preguei sobre isso, com referência à tipologia, estudamos a verdade com respeito à igreja, que ela não está no 3º andar, no 3º céu. E espiritualmente estamos, Jesus nos levou para lá, glória a Deus, e Eutico representa a geração jovem. Essa geração vai trazer felicidade, porque o nome Eutico quer dizer feliz. Ele estava ouvindo a pregação de Paulo, mas dormiu na pregação. Não esqueça, a igreja hoje precisa da pregação de Paulo. Precisamos da revelação paulina. O que Cristo fez, quem está em Cristo, essa revelação tem sido negligenciada. A pregação de Paulo foi longa e ele dormiu enquanto Paulo falava. Aqueles no 3º andar, certo? A Bíblia diz no versículo 9, vemos o seu nome Eutico, ele caiu do 3º andar abaixo. A Bíblia fala de 3 céus, Deus habita no 3º céu. A nossa comunhão é no 3º céu. Quando nos reunimos, estamos no 3º céu. Lembre-se disso. Fisicamente estamos no templo. Amém? Seu nome era Eutico, que quer dizer feliz. A igreja perdeu a felicidade está na geração jovem. Ele era jovem e ele acabou morrendo. Para resumir, exige uma revelação paulina para abraçar esta geração. Esta geração precisa ser abraçada. Paulo foi lá e abraçou a geração. Em função do tempo, não vamos falar. Eu tenho um sermão inteiro sobre este assunto, que ainda não compartilhei porque preguei somente para os líderes. Vejamos o verso 11. Então subiu e tendo partido o pão. A gente imagina que depois de um acontecimento deste, Paulo diria, vamos encurtar o culto, vamos esquecer da ceia do Senhor. Não, mas não tem como negociar o partir do pão. Então subiu, depois do rapaz ressuscitar. Eles partiram o pão. E após terem comido, ainda falou-lhes largamente. Ele continuou falando. Perceba bem isso. Pregadores que pregam muito, ok? Necessitam ter o poder sobrenatural de Deus na vida deles e devem priorizar a comunhão. Apesar de já ser tarde, alguns líderes dizem, vamos tirar a comunhão do culto, é somente algo preliminar, algo extra.
Não, a comunhão era a prioridade. Na igreja primitiva, eles ainda partiram o pão e levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. É claro que eu compartilhei mais, tudo tem um significado. Paulo diz, minha vida é um tipo. Tudo na vida de Paulo, até mesmo o barco onde estavam, Paulo disse, vocês deveriam ter me escutado e não teriam sofrido isso. O barco do cristianismo tem perdido porque não tem escutado os ensinamentos de Paulo. As cartas de Paulo. O evangelho da graça não está sendo enfatizado. Certo? Eu tenho muito para dizer, estou só na introdução, irmãos. Isso não é bom. Tem alguém dormindo? Eutico? Glória a Deus, glória a Deus. Deixe-me dizer que muitos milagres estão acontecendo, temos recebido muitos testemunhos, temos escolhido somente aqueles que são mais dramáticos. Mas os milagres que não são instantâneos são também muito importantes e são aqueles que muitos estão experimentando. Não se sinta desencorajado. Existe poder no seu corpo ferido. Alguns têm uma ideia, rapidamente, se você estudar o meu livro sobre a ceia e você escutar minhas pregações, vai entender que participar de forma indigna se refere à forma. Graças a Deus por algumas versões. Uma versão diz, aquele que come e bebe indignamente. Alguns dizem, se você não se sente digno, não participe. Aqui não fala da pessoa. Indignamente é um advérbio, certo? O que quer dizer aqui é aquele que participa de forma indigna. Leiamos a Bíblia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Pense comigo. Por que Paulo disse, eu recebi do Senhor a revelação da ceia? Paulo podia ter citado Mateus, Marcos, os apóstolos que estiveram com Jesus, porque nos seus evangelhos eles têm a narrativa, exceto João. Nos evangelhos sinóticos, eles falam da ceia, a ceia do Senhor. E ainda assim, Jesus viu que era importante revelar diretamente a Paulo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Com que frequência devemos lembrar do Senhor? No próximo programa, a palavra comunhão significa compartilhador, participante. Sempre você toma o corpo do Senhor e toma o cálice, você está participando nos benefícios do corpo e do sangue. Sempre que proclama a morte do Senhor. Amém? Seu inimigo que o está atacando naquele momento é derrotado. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.